Seção segunda da eleição da mesa art. 5º na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa de cada legislatura, no dia 1º de fevereiro, sempre que possível sob a direção da mesa da sessão anterior, realizar-se-á a eleição do presidente, dos demais membros da mesa e dos suplentes dos secretários, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Primeiro, não se considera a recondução à eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. Segundo, enquanto não for escolhido o presidente, não se procederá à apuração para os demais cargos. Art. 6º no terceiro ano de cada legislatura, em data e hora previamente designadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, antes de inaugurada a sessão legislativa e sob a direção da mesa da sessão anterior, realizar-se-á a eleição do presidente, dos demais membros da mesa e dos suplentes dos secretários. Primeiro. Segundo. Terceiro, enquanto não for eleito novo presidente, dirigirá os trabalhos da Câmara dos Deputados à mesa da sessão legislativa anterior. Art. 7º a eleição dos membros da mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigido maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos deputados, observadas as seguintes exigências e formalidades, e registro, perante a mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos previamente escolhidos pelas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares aos cargos que, de acordo com o princípio da representação proporcional, tenham sido distribuídos a esses partidos ou blocos parlamentares. Segunda, chamada dos deputados para votação. Terceira, realização de segundo escrutínio, com os 2 mais votados para cada cargo, quando, no primeiro, não se alcançar maioria absoluta. Quarta, eleição do candidato mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas, em caso de empate. V. Proclamação pelo presidente do resultado final e posse imediata dos eleitos. Parágrafo único. No caso de avaria do sistema eletrônico de votação, far-se-á a eleição por cédulas, observados os incisos 2º v do caput deste artigo e as seguintes exigências, e cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada uma somente o nome do votado e o cargo a que concorre, embora seja um só o ato de votação para todos os cargos, ou chapa completa, desde que decorrente de acordo partidário. Segunda, colocação, em cabina indevassável, das cédulas em sobrecartas que resguardem o sigilo do voto. Terceira, colocação das sobrecartas em 4 urnas, à vista do plenário, 2 destinadas à eleição do presidente e as outras 2 à eleição dos demais membros da mesa. Quarta, acompanhamento dos trabalhos de apuração, na mesa, por 2 ou mais deputados indicados à presidência por partidos ou blocos parlamentares diferentes e por candidatos avulsos. V. O secretário designado pelo presidente retirará as sobrecartas das urnas, em primeiro lugar as destinadas à eleição do presidente, contá-las-á e, verificada a coincidência do seu número com o dos votantes, do que será cientificado o plenário, abri-las-á e separará as cédulas pelos cargos a preencher. Sexta, leitura pelo presidente dos nomes dos votados. Sétima, proclamação dos votos, em voz alta, por um secretário e sua anotação por 2 outros, à medida que apurados. Oitava, invalidação da cédula que não atenda ao disposto no inciso I deste parágrafo. Nona, redação pelo secretário e leitura pelo presidente do resultado de cada eleição, na ordem decrescente dos votados. Artigo 8º na composição da mesa será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos cargos que, de acordo com o mesmo princípio, lhes caiba prover, sem prejuízo de candidaturas avulsas oriundas das mesmas bancadas, observadas as seguintes regras, e a escolha será feita na forma prevista no estatuto de cada partido, ou conforme o estabelecer a própria bancada e, ainda, segundo dispuser o ato de criação do bloco parlamentar. Segunda, em caso de omissão, ou se a representação não fizer a indicação, caberá ao respectivo líder fazê-la. Terceira, o resultado da eleição ou a escolha constará de ata ou documento hábil, a ser enviado de imediato ao presidente da Câmara, para publicação. Quarta, independentemente do disposto nos incisos anteriores, qualquer deputado poderá concorrer aos cargos da mesa que couberem à sua representação, mediante comunicação por escrito ao presidente da Câmara, sendo-lhe assegurado o tratamento conferido aos demais candidatos.
Primeiro, salvo composição diversa resultante de acordo entre as bancadas, a distribuição dos cargos da mesa far-se-á por escolha das lideranças, da maior para a de menor representação, conforme o número de cargos que corresponda a cada uma delas. Segundo, se até 30 de novembro do segundo ano de mandato verificar-se qualquer vaga na mesa, será ela preenchida mediante eleição, dentro de 5 sessões, observadas as disposições do artigo precedente. Ocorrida vacância depois dessa data, a mesa designará um dos membros titulares para responder pelo cargo. Terceiro, é assegurada a participação de um membro da minoria, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar. Quarto, as vagas de cada partido ou bloco parlamentar na composição da mesa serão definidas com base no número de candidatos eleitos pela respectiva agremiação, na conformidade do resultado final das eleições proclamado pela Justiça Eleitoral, desconsideradas as mudanças de filiação partidária posteriores a esse ato. Quinto, em caso de mudança de legenda partidária, um membro da mesa perderá automaticamente o cargo que ocupa, aplicando-se para o preenchimento da vaga o disposto no segundo deste artigo.